Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Juliano Taleati. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Hoje eu estou aqui com o Tadeu Gasparetto e, assim, poxa, uma honra estar recebendo o Tadeu aqui. Ele é ligado à parte da matemática, à parte dos estudos, eu adoro isso, acho fantástico essa relação. E sabemos também fazer essa interpretação, pegar esses números, mas saber ler esses números é algo também que não é tão simples quanto as pessoas possam imaginar. Hoje a gente vai falar de alguns trabalhos dele, ele vai se apresentar aí tudo. Mais para frente eu quero trocar ideia com ele a respeito de outras situações que eu não sei se ele fez um trabalho ou não específico dentro do futebol em si. Tadeu, obrigado para você e boa noite. Fala de onde você está falando, porque aí eu vou ficar super chique aqui com a galera. E se apresenta aí, pessoal. Fala de onde você é. Fala o time que você torce, se você quiser, mas quem te tem lá no Facebook já sabe. Tadeu, obrigado. A palavra é sua aí. Boa tarde, Juliano. Antes de mais nada, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho aqui. Bom, estou falando de São Petersburgo, na Rússia, então estamos a 6 horas de diferença. E espero que o bate-papo seja legal, possa compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho feito sobre a gestão e principalmente a economia do futebol, mas fica aberto para a gente poder discutir tudo isso. Boa, vai ser legal, com certeza. Eu, assim, tive a... Você é Juiz de Fora mesmo, Tadeu? Eu nasci em BH, só que eu mudei para Juiz de Fora bem novo, acho que antes dos 3 anos de idade. Então, eu cresci praticamente a vida inteira, até 25 anos, talvez 26 anos, eu morei em Juiz de Fora. Então, conheço Juiz de Fora, cresci em Juiz de Fora, sou muito mais Juiz Forano do que de Belo Horizonte. Ah, claro, até a forma de falar, até um pouco parecida com a minha aí. O pessoal costuma brincar comigo a forma de falar. Tadeu, tá, cara, eu conheci o Tadeu no podcast Dinheiro em Jogo, né? Que é um podcast da Globo.com. E, poxa, foi muito legal. Como é que é o nome do apresentador mesmo, Tadeu? Rodrigo Capello. Rodrigo Capello, muito bom o podcast, eu indico para vocês aí, eu vou tentar, não posso esquecer de deixar na descrição, vou copiar e colar. Eu passei para muita gente esse podcast, esse especificamente, eu adorei, me chamou muita atenção, mesmo antes de saber que você era daqui, aí na hora que você falou que é formado também na UFJF, que é a faculdade também que eu sou formado, aí me chamou mais atenção ainda, eu fui pesquisar sobre você e o contato foi muito fácil pelo Instagram, um camarada que de fácil acesso e tudo. Ali eles falam de alguns trabalhos que o Tadeu realizou, não sozinho, ele vai falar também com quem ele fez esse trabalho, da relação do público, como eles vão nos estádios, o que atrai, o que pode afastar, o que as pessoas imaginam ou não, e também da audiência da televisão. Basicamente, o podcast lida por esses dois temas. Até a metade, basicamente, eles falam do que leva ou afasta o público, teoricamente, dentro do estudo que eles fizeram. E na outra metade, eles relacionam a audiência com transmissão de TV para a praça ou não, e essa relação. Aí, Tadeu, não fica assim, acanhado, achando que o pessoal não vai estar... Poxa, explica como é feito mesmo o seu trabalho, essa parte matemática, pode ficar à vontade para falar, explica da melhor maneira que você achar melhor, e fala do que se trata esses trabalhos, aí é o que eu falei com ele. Eu montei aqui, mas quem conhece sabe, às vezes minhas perguntas são longas, porque eu gosto de participar também. Não é apenas uma entrevista que eu pergunto e a pessoa vai falando, então a gente vai trocando ideia. Queria que você explicasse como foi feito esses trabalhos, quem fez com você, por que você fez esses trabalhos, se essa é a sua área realmente de atuação, né? Economia no futebol e tudo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu comecei pesquisando sobre o futebol brasileiro ainda na UFJF. Eu acho que foi o meu primeiro contato com a gestão esportiva, vamos dizer assim, onde eu fiz estudos bem simples sobre correlação de gasto operacional, resultado esportivo, coisa muito básica, até porque a gente não tem esse conhecimento, esse tipo de incentivo, inclusive, na graduação. E então, esses estudos, principalmente aqueles que eu conversei com o Rodrigo e os que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, foi uma função de
de fazer um mestrado na área em gestão do esporte, depois um doutorado na economia do esporte. Então, meio que foi uma oportunidade acadêmica, que eu deveria desenvolver alguns estudos com o meu interesse, como fascinado pelo futebol, principalmente pelo futebol brasileiro. Eu vi que tinha muita chance de desenvolver coisa, aproveitando a oportunidade dos dados que a gente podia coletar no futebol brasileiro, que é de fato uma coisa muito boa, a gente tem muita informação disponível na internet. Então eu falei, pô, já no caso do doutorado vou tentar entender um pouquinho melhor essa parte econômica e financeira do futebol brasileiro. Então foi o que fazia as pessoas irem aos estádios, quais eram os fatores que geravam as receitas, quais eram os fatores que geravam o desempenho. Então a gente estudou um pouquinho sobre os campeonatos estaduais, mas o foco foi essencialmente no Campeonato Brasileiro. Quando eu digo a gente, claro, o estudo foi desenvolvido basicamente por mim, porque eu era o doutorando, mas eu tive um suporte integral do meu orientador na época, Ángel Barajas, que ele até trabalha aqui também comigo na Universidade de São Petersburgo, e alguns outros trabalhos desenvolvidos, daqueles que eu comentei com o Capello, tiveram, deixa eu ver, a professora Helena Chacna, aqui também de São Petersburgo, ela é coautora de um dos nossos trabalhos. Plácido Rodrigues, que é um professor espanhol, também desenvolveu um dos trabalhos com a gente. Então, foi uma situação em que a gente foi conhecendo pessoas e algumas pessoas foram aportando coisas durante congressos, a gente foi discutindo e desenvolvendo. Bom, os trabalhos em geral, as metodologias são quantitativas. Essencialmente são trabalhos que a gente não... Vai a pessoa perguntar, existem trabalhos e tem seu valor de chegar para você, Juliano, o que faz você ir ao estádio? O que você gostou, o que você não gostou? A gente não trabalhava dessa maneira. A maneira que a gente trabalhava essencialmente era, a gente coletava os jogos que já aconteceram num período longo do tempo, vamos dizer 3, 4, 5 anos, dependendo do trabalho, e aí a gente começava a desenvolver uma base de dados paralela àquele dado que era nossa variável dependente, que era o público, por exemplo. Então, a gente pegava o dia, a hora, o desempenho do time local, o desempenho do visitante, a qualidade do jogo, que seria uma soma desses dois fatores, a incerteza do resultado, entre alguns outros fatores, de acordo com a base de dados que a gente estava trabalhando em cada estudo específico. E então, a gente desenvolvia estudos econométricos, que seria utilizar a estatística aplicada à economia, para poder entender de que maneira cada um desses fatores se relacionavam com o público. Então, aí a gente podia descobrir que um jogo no final de semana tinha mais público durante a semana. A gente não simplesmente pegava os jogos de quarta e os jogos de domingo e viam qual era mais. Não. A gente traçava uma função onde todos esses fatores interagem. Então, todo o nosso efeito vai dessa base. O que faz acrescentar a média, o que faz abaixar a média. E não simplesmente de uma maneira descritiva comparando quarta e domingo, não. Quarta e domingo era uma variável dummy que ali dizia o fato de ser domingo em todas as condições idênticas. O mesmo jogo, Corinthians e Paraná, na quarta no domingo, um em primeiro, um em quarto, se fosse todas as condições idênticas, a gente ia conseguir entender o que o domingo faz comparado à quarta-feira, por exemplo, entre todos esses outros fatores. Sim, e aí vocês chegaram à conclusão que... Aí você me corrige se eu estiver errado, tá, Tadeu? Vocês chegaram, assim, dando uma resumida, né? A conclusão que os jogos de semana acaba tendo uma audiência maior da televisão e nos jogos de domingo, em geral, tem um público maior. Sendo bem resumidamente falando assim, essa é uma das conclusões que vocês chegaram também. Sim, esse foi um resultado. Nesse caso, seria a combinação de dois estudos, porque num estudo a gente analisou o que faziam as pessoas irem ao estádio e no outro estudo a gente analisou quais eram os fatores que aumentavam ou diminuíam a audiência nos jogos abertos, nos jogos naquele momento na Globo da primeira divisão. Então, em respeito ao dia da semana, sim, a gente percebeu que existia uma demanda maior dos jogos pela televisão durante a semana, que aí pode estar associada ao horário dos jogos, que são jogos que naquele momento eram às 10 da noite, no meio de semana que essencialmente as pessoas vão trabalhar na quinta-feira pela manhã, então existe um custo a ir ao estádio, não financeiro, mas também de voltar para casa 1, 2, 3 da manhã para trabalhar no dia seguinte. Mas a gente descobriu vários fatores também, que nesse caso
o preço influenciava negativamente, apesar de ser pouco, mas existia uma relação negativa entre preço e demanda, onde um aumento pequeno do preço gerava uma redução também pequena da demanda. Os clássicos são jogos, por mais que seja claro, quase que evidente, é uma confirmação a mais na literatura, que os clássicos geram aproximadamente 37%, 40% mais de público, pelo simples fato de ser um clássico. A qualidade do jogo é um dos fatores mais importantes. O desempenho atual do clube mandante é muito forte, e um dos achados mais interessantes é relacionado à incerteza do resultado, que a gente fala sobre o balanço competitivo, até uma coisa que eu comentei com o Capello, que o balanço competitivo, historicamente, todo mundo imaginava, o torcedor, por essência, gosta dos jogos competitivos. E o que a gente pôde ver não é uma coisa nova do Brasil, a gente só apenas testou também no Brasil, foi o torcedor gosta do time local. O torcedor quer ver o time local ganhar. Ele não quer ver um jogo que tende a ser empate ou um jogo que tende a ser competitivo. Entretanto, existe uma porção esquerda, vamos dizer assim, nessa curva, que é quando você enfrenta times muito bons, às vezes muito melhores do que o seu, ainda assim há um incentivo do torcedor local em assistir. Que, sei lá, é assistir um jogo contra o Palmeiras ou contra o Flamengo atualmente. Você sabe que a probabilidade de ganhar do seu time é pequena. Mas, ainda assim, é interessante ver o seu time talvez ganhar daqueles 2 ou 3, se quiser incluir algum outro, que é mais forte. Então, essa é mais ou menos a lógica desses estudos que a gente foi desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Então, eu achei isso bem interessante e, assim, na minha opinião, vem a calhar com algo que, pelo menos, eu tenho, não de forma científica, mas o que eu imagino. Eu vejo assim que o brasileiro em si, não sei se vocês fizeram essa relação com outros países, mas o brasileiro em si ele tem uma relação com o time dele que ele apoia muito mais se o time dele está muito mais bem colocado ali na tabela de classificação e ele quer assistir porque ele quer ganhar, ele sabe que ele tem uma chance maior de ganhar e vai ver. Aí, quando você falou, vocês deram até o exemplo do Figueirense, por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Figueirense, aí ele fala, olha, alguém vai ficar meio chateado, aí deu alguns exemplos assim, né? Então, por exemplo, se vier um time jogar aqui na cidade contra o Tupi, que seja um time, mesmo que não tenha uma torcida aqui, né? Vamos imaginar uma torcida tão grande assim, você sabe que Juiz de Fora nós temos uma torcida muito maior voltada para os times do Rio. Mas que vem aqui Juiz de Fora, por exemplo, o São Paulo, que foi campeão estadual agora, que tem o Hernan Crespo de treinador, que tá, e ele vem a jogar aqui com o Tupi. O torcedor do Tupi vai lá para apoiar o Tupi, ele sabe que a chance dele ganhar é pequena, mas também se ganhar vai fazer muita história. E é legal também porque eles vão ver um jogo de uma qualidade de um time bem superior. Então, isso também atrai. Então, assim, vendo os seus estudos, eu vou até estudar novamente seus estudos também, que eu achei que são muito interessantes, e ouvindo o podcast, a gente chega à conclusão seguinte, que o time tem que investir na qualidade da própria equipe, tentar investir ao máximo também na qualidade dos estádios, que isso também foi tratado lá, e ele também com certeza vai estar falando isso, consequentemente do gramado, dos jogos, dar um conforto ao torcedor e que dê ao torcedor esperança de algo melhor. Eu acho que a somatória disso, podendo fazer um jogo de qualidade com uma outra equipe também, sendo um clássico regional ou interestadual, vai atrair mais público. Você falou do valor, né, financeiro, e se eu não me engano, você coloca lá que um aumento de R$1 diminui em 3%, a cada aumento de R$1 vai diminuir em 3% o público no geral. E é interessante isso, porque o que a gente vendo de fora, sem fazer nenhum estudo, é que seria muito mais que o valor financeiro no ingresso ele impactaria muito mais do que o estudo comprovou, certo? Bom, são várias coisas que você colocou ao mesmo tempo. Primeiro, quanto ao preço, então vou em ordem contrária. Quanto ao preço é o seguinte, a gente tem sempre que entender que nenhum desses fatores eles agem de maneira individual. Então, vamos dizer, esse efeito que você voltou a comentar, que um aumento de R$1 tinha uma redução média de 3%. Isso com todas as variáveis constantes.
Porque, por exemplo, sabendo que a qualidade da equipe rival também influencia, ou que o dia da semana também influencia, ou que a incerteza do resultado também influencia, o que acontece é, e até o Brasil trabalha muito, não vou dizer muito bem, mas isso acontece muito frequente no futebol brasileiro, uma dinâmica de preço muito constante. A gente não tem, no início da temporada, poucos são os times que falam, esses jogos custam 10, esses jogos custam 50, esses jogos custam 100. Então, o que acontece é, muitas das vezes, um jogo, vou colocar agora um jogo contra São Paulo, foi o que você usou de exemplo. O jogo contra São Paulo, imagina que o ingresso médio daquele time que vai enfrentar o São Paulo, vamos lá, o Tupi, é R$ 20. E o São Paulo vai jogar em Juiz de Fora e o ingresso vai custar R$ 50. Se fosse apenas pelo preço, uma pessoa vai dizer, mas vai acabar com o público, ninguém vai. Você está subindo muito mais do que o preço médio. Mas, entretanto, a força de atração de um time como o São Paulo traz para a demanda desse jogo compensa um possível efeito negativo que o preço possa vir a ter. Então, é aquela história de comprar uma coisa cara porque você tem outras coisas ao redor que você valoriza do que simplesmente aquele ticket do preço naquele ingresso. Então, claro, aí o que a gente pega é, claro, se você pega todos os jogos entre São Paulo e Bragantino e custa R$ 55 no Morumbi, e amanhã, o jogo de domingo que vem, o São Paulo decide vender por R$ 75, a tendência é de que esse jogo vai ser reduzido para o público. Então, a ideia do preço é essa. O segundo ponto que você colocou foi sobre... Qual foi o segundo ponto? Eu lembro o primeiro, no caso. O segundo ponto que você colocou foi qual? Falei da qualidade do time, da qualidade do estádio. E também tem um outro ponto que vocês trataram lá que é bem interessante, que é o índice de desenvolvimento humano do lugar, né? E talvez isso vocês, eu acho que não, mas aí eu estou colocando outro ponto agora, que é em relação à violência em determinado local e o horário do jogo também, porque eu acho que isso acaba influenciando, mas eu acho que esse talvez esteja no índice de desenvolvimento humano também, né? Não, sim. Nesse caso do índice de desenvolvimento humano foi um outro trabalho que a gente estava querendo ver, porque aí nesse caso a gente é muito mais amplo e muito mais desigual, porque, claro, a gente pega a primeira divisão, praticamente todos os times vêm numa condição de uma cidade de médio ou grande porte, geralmente capitais dos estados ou cidades ricas, então acaba que esse efeito é quase que escondido se a gente tenta analisar uma primeira divisão, que a gente tem pouquíssimos exemplos de clubes em outras realidades. Então, por isso a gente pegou de primeira a quarta para poder entender que, essencialmente, em terceira e quarta divisão, cidades mais ricas tendem a ter maiores públicos, justamente porque a população passa a ter, uma parcela da população passa a ter uma maior capacidade de compra também. E se tem uma população maior, que também foi uma das variáveis, você passa a ter um tamanho de mercado maior. Então, são coisas mais ou menos, não vou dizer óbvias, mas são coisas esperadas que a gente pôde comprovar analisando o futebol brasileiro. Ainda estou com aquela pergunta que você me falou, a primeira da pergunta passada que eu queria responder, que agora eu esqueci qual que foi. Você estava falando do preço, não foi na questão da qualidade dos estádios. A qualidade dos estádios, sim, é importante, uma coisa que a gente desenvolveu no Campeonato Brasileiro, que é uma coisa nova nesse estudo, que a Copa foi aí, em 2014, e os estádios foram reformados. Então, a gente pode analisar de que maneira a qualidade dos estádios impactariam. A gente passou a ter estádio, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, os quatro do Rio, que são os principais aí em Juiz de Fora. Eles passaram a jogar em Manaus, Cuiabá, Brasília, Recife. Então, e outras cidades menores. Jogaram dentro de Minas Gerais, em cidades pequenas. Jogaram aí em Juiz de Fora, jogaram em Cariacica. Então, a gente pode ver que o fato de jogar fora do seu estádio, ele não era positivo, igual parte da imprensa dizia naquele momento. Porque a parte da imprensa dizia, porque, claro, pegava 4 jogos fora e traçava uma média. Saiu no Maracanã, que era 17, passou a ser 32. Só que esquecia que estava indo jogar em Brasília quase que uma vez única, num estádio excepcional de Copa do Mundo. Então, você tinha uma escassez para aquele estádio, por aquele ingresso, que, tipo, aquela cidade grande e rica só podia ver aquele jogo naquele momento pela uma única vez, a pessoa estava disposta a pagar mais, então a qualidade do estádio passou a ser influenciar, mas era, claro, apenas os estádios de 4 a 5 estrelas. Então, os estádios de Copa do Mundo, sim, geravam uma maior demanda.
os outros estádios não. Então, ir para Juiz de Fora pode vir a ser positivo, mas será que mandar todos os jogos, os 30 jogos, 40 jogos como local no ano, numa cidade de médio ou pequeno porte, vai aumentar? Dificilmente aumentaria. Então, foi mais ou menos esse foi um dos achados que a gente teve através desse estudo específico. Até porque vai deixar de ser novidade, né? Então, muitas vezes o pessoal do Flamengo, né, o torcedor, por que o Flamengo não manda todos os jogos em Juiz de Fora, que tem uma baita torcida, o pessoal enche porque joga mais esporadicamente. É claro, tem uma torcida, a maior torcida aqui na cidade é a torcida do Flamengo mesmo, como é a maior do Brasil. Mas, assim, isso por si só vai ficar pesado, porque os ingressos eles não vão ser baratos. O Flamengo também tem uma política de fazer os ingressos mais caros e vai deixar de ser novidade. O que eu tinha falado com você também, que eu me lembro, é da qualidade de investir na qualidade do time, dos jogadores. E me parece que isso é um ponto muito importante, por mais difícil que seja, né? Porque se o time não consegue receita, e ele também, ainda mais agora, que os times do Rio, por exemplo, não tiveram o campeonato transmitido pela Globo. E aí, eu sei que eu estou misturando alguns estudos, mas eu acho interessante porque eu acho que tudo realmente se relaciona. Que aí você coloca que as semifinais e final de estadual, elas têm um aumento considerável comparado com as outras. E aí, dentro desse mesmo estudo, você coloca lá que, em primeiro lugar, a Libertadores, com mais público, depois o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, aí os estaduais e depois as divisões segunda, terceira e quarta. E até o Rodrigo Capello falou, olha, você agora vai ter algo para poder tentar analisar, porque vai ter Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Vamos ver também se vai ter público, né? Esse é um outro ponto que a gente tem que colocar. Assim, eu também quero entrar no bate-papo com você a respeito dos estaduais, de formas de disputa, não tudo direitinho, mas uma ideia. Não sei se você, pelo que você passou lá e transparece, gosta do futebol, trabalhou no Tupi, e aí fica à vontade para voltar atrás lá, se você lembrar, né, do que eu falei. Mas eu vou entrar por outro ponto agora para a gente entrar para os estaduais. Tadeu, como é que foi esse convite para você trabalhar no Tupi e o que especificamente você fazia lá no Tupi? Bom, respondo primeiro da qualidade dos times ou já posso mudar para o Tupi? Pode ser da qualidade dos times, porque você, como um bom matemático, você quer seguir essa linha. Eu gosto volto aqui, eu vou ali e tal. Pode ser da qualidade dos times, Tadeu. Bom, quanto à qualidade dos times, sim, é fato. Vamos dizer, todo mundo quer ganhar, e é uma coisa que a gente estava comentando. Toda pessoa relacionada ao esporte tem esse espírito competitivo por natureza. E o torcedor, vamos colocar, do futebol, também quer vencer. Então, a partir do momento que você investe mais, partindo do pressuposto que está investindo bem, seu time é melhor, você tende a ganhar mais. E isso atrai o torcedor. Então a gente vê, acho que até usei o exemplo do próprio Flamengo com o Capello, de que um Flamengo e Portuguesa há 15 anos atrás, onde estavam os dois lutando para não cair, no meio do campeonato, onde os dois estavam no meio da tabela, não atraíam como um jogo agora, onde o Flamengo é o melhor, se não um dos 3 ou 4 melhores times da América, ganhando praticamente tudo ao longo dos últimos 3 anos. Com certeza, hoje o público, se tivesse público no estádio, seria naturalmente muito mais alto. Então, obviamente, investir no time tende a ter maior resultado esportivo e, como consequência, você atrai mais o seu torcedor. Isso é quase que uma lógica praticamente confirmada dentro do futebol e é muito comum entre os outros esportes profissionais também. Falando sobre o Tupi, isso foi na graduação. Eu formei em 2012, mas no mesmo ano de 2012, na Universidade Federal de Fora, a gente tem alguns estágios obrigatórios. E um desses estágios, o estágio de esporte, eu quis fazer no futebol. Eu tive a oportunidade de fazer durante um período curto, na parte de observação no esporte, na época na categoria, se não me engano, sub-20. Tudo através do professor Marcelo Mata, do Marcelão. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com ele. Aproveito para mandar um abraço para ele.
Marcelão, tem um bate-papo com ele aí, foi meu professor também, agora é o secretário de esportes aqui, Juiz de Fora. Isso. Então, eu tive um tempinho no esporte e depois ele falou, olha, eu conheço algumas pessoas que trabalham no Tupi, eu acho que você pode tentar contribuir alguma coisa, por que você não faz o estágio lá? Eu falei, eu ficaria super feliz. Então, eu fiz o estágio durante, se não me engano, foram 6 meses ou um período mais curto, o tempo de período obrigatório e um pouquinho mais do que o clube demandava. E acabou o estágio, acabou a graduação, eu simplesmente, tchau, muito obrigado pela oportunidade, acabou tudo. E estava de férias, voltando para Juiz de Fora, exatamente naquele dia eu recebi uma ligação do Pete, que na época trabalhava como, não sei se ele não era diretor de futebol, ele tinha algum cargo dentro do futebol, supervisor de futebol, não sei exatamente a nomenclatura que eles tinham na época. E ele me ligou e falou, você está em Juiz de Fora? Eu falei, não, mas curiosamente estou voltando hoje, eu ia voltar em 3 dias, estou voltando hoje. Ele falou, você chega que horas? Eu falei, sei lá, 3 da tarde. Ele falou, vem direto pro clube, estava querendo conversar contigo. Eu falei, o que é isso? Beleza, vamos lá. Não fiz nada de errado, espero que seja uma coisa boa. Então eu cheguei e ele falou, olha, aconteceu o seguinte, esse ano foi de 2013, em janeiro. Ele falou, olha, o clube, a gente acertou uma outra maneira de gestão do clube. A gente tem 2 empresários que fazem a gestão do futebol, que era o Alberto Simão e o Francis Melo. E tinha uma outra pessoa que tinha acabado de sair do clube, o seu Júlio, e falou, olha, se você quiser, a gente precisa de alguém para fazer esse trabalho de gestão administrativa, vamos dizer assim, do clube, e a gente queria contar com você, porque você esteve aqui ano passado, a gente gostou, e por que não? Eu falei, pô, beleza. Não tinha emprego, não tinha nada, tinha acabado de formar. Estava nas primeiras férias pós-formado. Falei, claro, tudo que eu queria é trabalhar com futebol. Então foi muito boa a experiência, porque tive o contato não só da realidade de um clube pequeno e modesto, que é o Tupi, e era também na época, mas com uma coisa diferente, que a gente tinha 2 empresários bem renomados na área, são empresários de jogadores do Atlético, do Fluminense, do Cruzeiro, alguns atletas fora do país. E para o Fred, por exemplo, agenciado pelo Francis, o Jussier, na época. Então, tipo, eram 2 empresários com um bom trâmite no mercado e que, de fato, me ensinaram muita coisa, pude ver muita coisa. Então, esse dia a dia no clube foi muito legal. E era uma realidade muito diferente do time pequeno, que a gente teve um time muito bom e muito acima da nossa capacidade financeira. Por quê? Porque pelos bons contratos desses empresários. O Vinícius, que hoje é o melhor jogador do Ceará, estava no Tupi. O Tadeu, o goleiraço do Goiás, estava no Tupi. Vários jogadores que hoje jogam na primeira e segunda divisão brasileira estavam naquele momento jogando no campeonato estadual pelo time de fora. Então, tipo, foi muito legal. E foi dessa maneira que aconteceu. Meio que Marcelão me ajudou, me colocando em contato. O trabalho que eu fiz ali durante alguns meses me deu a chance de trabalhar. Quer dizer, surtiu o efeito que eles viram que era importante, foi uma boa visão deles. Bacana, legal. Seria interessante se todo mundo tivesse esse tipo de departamento. Você até colocou lá que isso na Europa é muito mais corriqueiro, tem esses departamentos, e eles têm uma relação também com a matemática de análise de jogos, de saber interpretar situações de jogo, não só em relação ao resultado, mas em relação a tipo de jogadas pela direita, esquerda, aonde são feitos mais gols, tipo de finalizações e tudo, fazer essa leitura, né? Que a gente tem até alguns filmes que são interessantes demais, né? O Homem que Mudou o Jogo. Tem um livro muito bom também, que é os números... Nossa, agora... Isso, os números explicam... Eu tenho ele também, muito bom. E aí eu vou voltar agora lá atrás, quando você falou assim, olha, R$55 o ingresso de São Paulo contra o Bragantino, e aí, de repente, ele muda para 75. A impressão que passa é que os times aqui, eles fazem muito isso. O cara fala, tá, 100, vamos colocar 180, R$200. E eles não fazem um estudo do que seria uma média ideal para levar o público ao estádio e, ao mesmo tempo, eles teriam um ganho com isso. Porque assim, o que me passa é que eles jogam o ingresso lá para cima e eles acabam perdendo com certeza eles vão perder uma parcela de pessoas que são torcedoras e que vivem pelo futebol e que não tem aquele espaço para elas ali, e que isso a gente vê, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha a gente vê, tem um espaço para aquele público que vai pagar o ingresso mais em conta.
No Brasil, cada vez menos a gente tem isso. Eu estou falando besteira, eu estou aqui acusando sem saber, ou realmente é desse jeito, vamos dizer assim, na orelhada, ó, não, vamos, se a gente colocar tanto, esse jogo vale pra caramba, a gente só tá ganhando, mete esse ingresso lá em cima aí, deixa só esse pessoal vir e tal. Ou não, eles têm um estudo para falar, cara, se a gente aumentar R$ 25, a gente vai ter uma relação bacana das pessoas que vão poder vir. Vamos dividir o estádio aqui para a gente, que vai pagar um pouco mais em conta, aqui não, e relacionar o preço com esses lugares e a quantidade de gente. Isso seria o ideal, né? Isso acontece com algum time no Brasil? Ou esse não seria o ideal? É complicado. Eu acho que eu não posso julgar pelo fato de que eu não conheço as pessoas que estão ali trabalhando. Então, acho que eu não posso falar que eles fazem na canetada, na orelhada, ou por que pensam. Acho que seria muito injusto. Mas a minha impressão é de que existem clubes fazendo o trabalho muito bem feito. Eu acho que, por exemplo, o caso dos dois, Flamengo e Palmeiras, a gente vê que eles conseguiram maximizar, antes, pré-pandemia, as receitas de estágio de uma maneira muito eficiente, onde que por mais que tenha excluído uma parcela do torcedor, e a gente entra numa outra discussão do quão correto ou do quão longevo isso pode vir a ser, mas eu digo, se a gente pensa apenas na maximização das receitas do estádio, Palmeiras e Flamengo fizeram realmente muito bem, porque eles acharam um ponto ótimo, entenderam as diferenças entre os setores, eles entenderam a potência do que um sócio-torcedor bem feito pode vir a alcançar, então eles fizeram muito bem. Só que volto a falar que a situação do time, de que são 2 dos 4, 5 melhores times da América, permite com que o estádio esteja mais cheio, mesmo quando cobra-se um ingresso mais alto. Eu acho que existem alguns outros times que fazem trabalhos bons e os nossos tipos de estudo, eles são sempre pensando como uma liga. A gente analisa o Campeonato Brasileiro ou a primeira divisão ou X divisões. E esse tipo de estudo tem que ser feito de maneira individual. E esse tipo de estudo tem que ser feito de maneira longitudinal. E se a gente trabalha com um time só, é um estudo bem complexo. Eu não sei até que ponto todos eles fazem, e não posso dizer uma porcentagem, mas eu acredito que não seja muito alta. Eu posso estar completamente equivocado, mas eu digo que eu vejo possibilidades de uma parcela dos times de primeira divisão. Já nem falo de terceira ou quarta, que é uma outra realidade. Mas de primeira divisão, você vê que aquele ponto ali, aquele ponto lá, poderia ser melhor trabalhado. E que poderia, então, maximizar a receita, otimizar a capacidade do estádio ou o público presente. Então, eu vejo algumas coisas que poderiam ser feitas, que eu acho que sim, a econometria daria um suporte nessa tomada de decisão. Só que, volto a dizer, seria muito injusto eu falar que esse não faz ou aquele faz, pelo fato de eu não conhecer. Tenho até curiosidade. Gostaria de poder visitar um clube X ou Y e falar, pô, muda isso, muda aquilo. Tive o contato com um aluno, ele na época estava fazendo um mestrado em Liverpool, para um time do estado de São Paulo, e que ele fez esse tipo de análise para o clube. Então, ele estava vendo até que ponto jogar no estádio A ou no estádio B, em determinadas condições, podia melhorar. Então, ele tentava encontrar um ponto ótimo no estádio X ou no estádio Y, mas nas nossas discussões eu falava com ele, olha, isso é muito legal tendo em base os jogos que a gente tem, mas considerando o sócio-torcedor, aí entra, por exemplo, no seu exemplo do Flamengo jogar todas as Juiz de Fora, a gente tem que pensar que o time tem uma casa, seja ela boa ou ruim. E aquela pessoa que comprou o sócio-torcedor, que te garante uma receita fixa ao longo do ano, ele também tem que ter certa vantagem. Então, existe essa complexidade na hora de analisar. Então, eu acho que, sim, volto a dizer, eu acredito que tem uma margem de melhora absurda. A gente está falando de 30%, 40%, no máximo 50% de público médio nos bons anos, tendo sempre o campeão subindo. O Flamengo ganha, a média de público sobe. Um time popular, quando o Corinthians ou o Palmeiras ganha, a média também sobe muito. Então, a média é uma variável muito pobre dentro da estatística. Então, a gente precisa de algumas outras coisas para poder explicar. E, sim, eu gostaria de trabalhar com isso. Se algum clube me contactasse, eu ficaria muito feliz de tentar proporcionar esse tipo de estudo de uma maneira individual e específica para aquele clube em questão. Então, bem, eu penso, acho que seria excelente mesmo. Também não, por isso que eu falei, a impressão que me passa e tal, eu imaginei que talvez você tivesse alguns contatos e pudesse passar, mas é claro que você
só ia poder dar essa opinião se tivesse mais por dentro disso também. Mas que bom que, pelo menos, que seria realmente interessante, mas isso também me parece algo bem lógico que eu não sei também se eles fazem. Eu, enquanto torcedor, a pessoa de fora, às vezes a impressão que passa é que não passam tanto assim. E você tem razão também. Quando a gente fala de parcelas de níveis financeiros dentro do estádio, e aí entra uma outra discussão. Não é essa discussão que a gente está tratando aqui, é verdade, concordo com você também. Sobre os estaduais, Otávio, eu vou colocar para você o que eu penso, e você, dentro dos estudos que você já fez, até dentro da sua própria participação dentro do Tupi, tendo uma visão lá de dentro e tal, o que você pensa a respeito, se isso tem uma lógica ou não? Por exemplo, eu dou aulas de educação física e tudo mais, e eu vou começar dessa explicação para eu chegar lá. Eu trabalho na cidade de Bicas. Provavelmente você conhece, já que ficou em Juiz de Fora há tanto tempo. E o que acontece? Bicas tinha 2 clubes. Bicas tinha o Sport e o Leopoldina, basicamente uma grande rivalidade ali, que até os anos 90 tinham os times, eles tinham campeonatos, eles disputavam campeonatos bem localizados, os jogadores acabavam que viravam semiprofissionais, porque você acaba conseguindo trazer alguém e pagar um dinheiro e tal, a rivalidade local fomentava isso também. E quando a gente começa a abrir esse leque, a gente vê que isso acontecia em várias cidades na nossa região aqui, de outras regiões. Então, se a gente for mais atrás, eles disputavam um campeonato com o próprio Sport aqui, com o Tupi, Tupinambás, né? E assim vai. Eu tenho a visão que os campeonatos estaduais eles deveriam ser muito mais regionalizados, com os jogos de equipes menores jogando entre elas mesmo, já que assim eles têm prejuízo. Você coloca aqui, lá no seu estudo, né, que eles conseguem tirar esse prejuízo quando eles jogam contra uma equipe grande e tudo mais. E eu fiz uma entrevista agora há pouco tempo também com um técnico do futebol. Eu ainda não lancei a entrevista aqui ainda, do futebol carioca, e a gente estava falando a respeito disso também. Bem, eu acho que os times eles acabam disputando um outro campeonato. Quando você pega um time menor e ele vai jogar contra um time tão poderoso assim, a chance de vitória é muito pequena, e sem a televisão, e eles também não vão ter a receita. Resumindo, eu gostaria que o campeonato estadual existisse, eu acho que ele tem que existir. Eu acho inviável para os times menores e os times maiores eles pegarem um pedaço tão grande do nosso calendário. Eu vejo que talvez fosse legal não ter divisões dentro dos estaduais, que fosse uma coisa só, e que eles fossem disputados com equipes mais próximas, fomentando a rivalidade de bairro, a rivalidade local, a rivalidade intercidade, por exemplo, Resende e Volta Redonda, por exemplo. E que, fomentando isso, teria o público daquelas pessoas que amam, que vivem esse clube, eles talvez tivessem 2 times. Poxa, eu torço por Volta Redonda, mas sou vascaíno. Então, agora eu vou acompanhar o Volta Redonda aqui, e quando jogar o Vasco, eu vou torcer para o Vasco lá. E que afunilasse uma fase final que os 4 clubes, a gente está falando mais dos times do Rio aqui, pegassem ali 4 times também que sobressairiam dentro. Esse campeonato poderia tentar ser vendido pelas televisões, streams, tem muitas que gostam e querem passar, lógico que o valor seria menor também, do jogo entre os menores, mas a gente também ia fomentar o comércio local, camarada que eu sei que pode parecer utopia o que eu estou falando, pode não ter nada a ver, mas o camarada que vende a pipoca ali, o cachorro-quente, o camarada que vai fomentar o esporte e aquela rivalidade local. Eu sei que eu estou me alongando muito, mas se eu não me fiz entender, por favor, você me pergunte que eu faço entender. E aí, isso fosse distribuído durante o ano inteiro. Os clubes já têm um grande prejuízo e eles têm
a maioria deles jogam 3, 4 meses, depois fecha as portas, só fica com a base. Talvez se nós fizéssemos isso, eles conseguiriam se manter mais durante o ano inteiro, a gente ia fomentar mais a rivalidade local e esses camaradas eles teriam um emprego, mesmo que fosse metade do tempo, que é algo que acaba acontecendo principalmente no norte e no nordeste do país. Eu me alonguei muito, não sei se eu fui prolixo, pessoal, me perdoe. Tadeu, deu para entender, cara? O que você acha dessa ideia? Você acha que tem a ver com a matemática, com os estudos que você fez ou não? Não, deu para entender. Eu vejo alguns pontos eu concordo, outros eu discordo, mas eu falo que, tipo, para poder dizer alguma coisa do modelo ideal, eu deveria estudar a fundo. Então, o que eu vou tentar passar, o meu ponto de vista, vai baseado nos meus estudos e algumas outras coisas da economia do esporte. Primeiro ponto, sobre essa fase, eu não gosto da ideia de excluir os grandes dos jogos contra os pequenos ou simplesmente limitar a um pequeno número de pequenos enfrentando os grandes. Começa por um ponto e é aquele que você tocou muito bem, que é o seguinte: os times têm prejuízo sistematicamente em todos os jogos estaduais. Repete o que você estava falando, que ficou mudo aqui para mim. Aí, ó. Não estou te ouvindo. Estou fazendo. Tá. Agora eu ouvi. Beleza. Se der algum problema, você fala de novo. Isso, pode. Aí você falou que concorda em alguns pontos, discorda em outros, e que não gosta da ideia de limitar os jogos e nem deles, os times menores, não enfrentarem os maiores. E isso deu para entender. E a partir daí, não. Beleza. A minha crítica a esse ponto foi exatamente onde você colocou, pelo meu estudo nesses campeonatos estaduais, que é o seguinte: os times pequenos, eles sistematicamente têm prejuízo de bilheteria do jogo 1 ao jogo 11, até no 12º enfrentar o grande. Então, vamos dizer que todos os jogos anteriores eles tiveram prejuízo financeiro, e aquele jogo grande, na grande maioria das vezes, compensa todo o prejuízo acumulado. Então, se acontece a situação em que todos os jogos entre os pequenos numa primeira fase preliminar acontece, classificam apenas 3, 4, 5, 6, não sei quanto, aí a fórmula deveria ser estudada para uma fase final. Os times que não classificaram, eles vão terminar o campeonato no prejuízo, sem a menor chance de compensar. Então, dentro de uma perspectiva estritamente financeira, você complicaria esses times pequenos, porque eles não teriam a oportunidade de jogar contra o Flamengo, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. Vamos usar os times do Campeonato Carioca como exemplo. Mas daí tá. Obviamente o campeonato ele é desequilibrado, vamos dizer. Os times grandes ganham com mais frequência, mas isso não é uma coisa de hoje. Isso foi sempre. Hoje passou a ser um pouco mais, porque o futebol passou a ser um esporte ainda mais caro. Então aí existe um saudosismo em torno do que o Bangu às vezes ganhava, do que o América às vezes ganhava, do que o Goitacazes às vezes chegava, mas eram quase que exceções, onde se tinha o Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo naquele momento já com mais de 15, 20 títulos. Então eram exceções e continuam sendo. Existe uma concentração de títulos em qualquer liga. Você pega os campeonatos você pega o campeonato estadual do Brasil, são coisas muito parecidas com as nações europeias. Você vai ter o Real Madrid e o Barcelona de um estado, o Bayern e o Borussia de outro, é mais ou menos isso. Então, a ideia de alongar de janeiro a dezembro, de fevereiro a novembro, é uma coisa que me agrada. Me agrada pela ideia de dar um calendário aos times pequenos mais longo, só que a gente tem que pensar num ponto. Os times já têm problema financeiro desde o início. Então, mesmo que todos os 25 jogadores do plantel ganhem R$1.000, não é isso, mas vamos dizer que todos ganham R$1.000, o clube tem um custo de R$25.000 por mês. Ele joga 4 meses, R$100.000, acabou. É o custo dele durante o campeonato estadual. Se você alonga, de duas uma, ou esse time vai reduzir o salário do atleta para menos de R$1.000 para poder alongar, o que dificilmente vai acontecer, porque alguns jogadores já ganham um salário mínimo ou um pouquinho mais. A gente não está falando de Vasco e Botafogo, a gente está falando de time realmente pequeno. Ou ele vai ter que manter o salário, porque existe um piso, durante 12 meses, 10 meses. Esse time vai aguentar financeiramente manter esse salário ao longo de 10 meses?
eu acho que existem alternativas. E o jogar contra o grande também vai auxiliar. Então, eu sempre vi de uma maneira muito factível acabar com essa ideia de que o campeonato estadual é pré-temporada ou que o campeonato estadual tem que acabar em maio. Uma coisa que é muito positiva em quase todos os estudos na Europa é que as primeiras rodadas dos campeonatos nacionais, isso na Alemanha, isso na Inglaterra, isso na Itália, isso na França, as primeiras rodadas dos campeonatos nacionais, o público é muito mais alto do que as rodadas no meio. Por quê? Porque existe aquele desejo de voltar a ver o futebol. Eles param em maio, junho, só vão voltar em setembro, e tem esse gap, que é o verão, que é o que a gente tem em dezembro e janeiro. Só que a gente já começa com o estadual. A gente já começa no primeiro jogo, Fluminense e Resende, jogando em Saquarema, a federação bota em qualquer lugar. Aí você fala, putz, eu tô na praia, eu não vou sair daqui para assistir um jogo entre Vasco e Boa Vista jogando em São Januário. Mas se fosse Vasco e Corinthians, né, no primeiro jogo do ano, você 2 meses sem assistir o jogo, será que você não ia? Provavelmente. Então, eu acho que se você alongasse também o estadual e fizesse a temporada como acontece, do primeiro dia ao último dia do calendário, todos os anos, colocando os estaduais no meio de semana, dando a prioridade para o brasileiro no final do ano, utilizando um número muito maior de finais de semana, que você poderia ter o mês de julho, quando é Copa América, Olimpíadas, Jogos Olímpicos e Mundial, você não vai precisar de parar o brasileiro, talvez você continuaria tendo estadual, que é um campeonato de segundo ou terceiro nível, mas o brasileiro ia parar. E esses atletas que estão na seleção brasileira, Argentina, Uruguaia, poderia ir. Então eu vi isso de uma maneira muito mais factível, do primeiro dia ao último dia do ano, todos os campeonatos concomitantemente. Só que a gente tem que ver de que maneira otimizar, de maneira sustentável financeiramente para os pequenos. Então eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, que as federações estaduais elas têm autonomia de decidir o formato. Então, a gente vê um formato em São Paulo, um formato em Sergipe, um formato no Amazonas, um formato em Brasília, um formato no Rio. Valeria a pena existir um formato único? Poderia ser legal. Só que na lei atual, nas regras atuais, a CBF não vai conseguir organizar, porque as federações estaduais têm autonomia. Só que a CBF poderia dizer o campeonato começa aqui e termina aqui, porque ela que organiza. Tivéssemos uma liga, teria muito mais bem planejado, mas vamos lá, começa em fevereiro, termina em novembro. Os estaduais teriam que criar alternativas para poder se adaptar, porque eles não vão querer perder os grandes também jogando. Então, muita coisa discutida, tem outras situações em que poderiam ter 2 jogos no mesmo estádio para reduzir o custo operacional do estádio, por exemplo. Uma divisão das receitas em que quando você joga contra o grande, seja em casa ou seja fora, a receita é dividida, sei lá, 50-50, 70-30, 20-80, não sei. Eu acho que para poder dar uma informação mais apurada, isso deveria ser estudado. Eu acredito em algumas pessoas hoje estudando sobre isso, não é o meu caso, mas precisa, tem que parar de ser eu acho, eu quero, eu penso. Tem que sentar, pegar os dados e tentar traçar algum tipo de linha que isso aqui seria a situação ótima, isso aqui é um pouquinho pior, mas um pouco mais factível, discutir com os clubes e com as federações. Bacana, realmente, é uma boa ideia mesmo, até porque, levando-se em conta o estudo que você tem, que eles acabam tendo, eles conseguem respirar, vamos dizer assim, quando joga contra as equipes grandes, né? Se conseguisse diluir, né? E conseguisse fazer... os times conseguissem ter um rodízio, aí você teria que encaixar isso dentro de um calendário, com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, e seria interessante. Não é fácil de fazer, mas talvez fosse realmente a única maneira de ser feita, porque nesse caso a gente tentaria manter a maioria dos clubes, mesmo dos ditos menores, jogando o ano inteiro e tendo uma receita já pronta, né? Que é, por exemplo, como vários... não tem como fazer como é feito, por exemplo, em alguns países, né? Como na Inglaterra, por exemplo, que tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nona divisão, porque aqui nós temos os estaduais que, se bem trabalhados, poderiam trazer algo positivo e rentável. E manteria muitos desses clubes vivos, que é uma pena quando você vê um clube tradicional também fechar as portas, não só também, é lógico, pelo trabalho das pessoas ali, mas
por toda uma história que aquele clube teve, pelo impacto que ele teve em algum momento histórico dentro do estado, dentro da cidade dele, pelo amor de muitas pessoas que têm também por aquele clube ali e que carregam isso e que levam também para os seus familiares. Poxa, Tadeu, bem legal, cara. Assim, espero que você tenha gostado do bate-papo também. E eu vou deixar agora a palavra para você sobre algum ponto sobre dentro dos seus trabalhos, dentro dos seus estudos que nós não colocamos aqui, que você queira trazer à tona. Eu sei que eu misturei as coisas, mas a ideia era essa mesmo, é bater um bate-papo, pegar isso aqui, o que você acha daquilo? Eu penso isso, tem alguma lógica ou não? Porque só vai funcionar se a gente pegar, estudar, entender e aplicar. Não vai funcionar se eu falar em tentativa e erro. Ah, vamos fazer assim? Ah, não dá. Pô, vamos fazer daquele jeito? Não dá. Por isso também que eu quis trazer você aqui para poder trazer alguns pontos dentro do seu trabalho e que quebra alguns paradigmas, né, do que a gente pensa. Por exemplo, em relação ao próprio valor do ingresso, que é bem interessante esse trabalho. Vai lá, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, não sei, é até difícil. Primeiro, eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a oportunidade e deixo aqui aberto, se quiser gravar alguma outra vez, alguma outra coisa sobre o que eu estiver desenvolvendo. Você tem meu contato, fica à vontade. Bom, para poder falar desses pontos que a gente trabalhou hoje, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não vou dizer que eu gosto hoje de assistir os campeonatos estaduais são, mas eu dou um valor muito grande ao que eles representam para o mercado de trabalho do futebol. Eu acho que a quantidade de atleta que está ali sendo testado, que está ali tendo a oportunidade, é ímpar. É uma das principais diferenças que o futebol brasileiro tem em relação aos demais, pensando num tamanho de mercado, pensando que você tem um atleta que estava ali jogando um campeonato amador, foi contratado por um time pequeno, estadual, e no dia seguinte, no mês seguinte, ele está enfrentando um jogador de primeira divisão. Isso é único e isso é muito valioso para os atletas. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva pensando no mercado de trabalho. Então, eu sou um defensor dos torneios e vejo e penso que o que a gente precisa é melhorar, não é acabar. Porque eu acho que acaba-se os estaduais e se o efeito negativo realmente chegar, primeiro que ele pode vir a ser devastador, segundo que vai ser muito difícil de retomar o que tinha. Então, se a partir de 2022, 3 ou 4, a gente falar, acabaram os campeonatos estaduais, só temos as divisões nacionais e a gente vê uma queda na qualidade do jogador brasileiro, uma queda de performance da seleção brasileira, em longo prazo, a gente não faz atleta, a gente não faz seleção, a gente não faz mercado de futebol em 5 anos. A gente vai fazer depois de 10, 15, 20, então é uma coisa muito difícil, tem que ser muito bem pensada. E então eu finalizaria pensando na questão da Copa do Nordeste, por exemplo. Não é área nem que eu estudo, mas é uma área que eu vejo muito importante no esporte profissional. A Copa do Nordeste não traz absolutamente nada na qualidade do jogo melhor do que o estadual, uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro vai trazer. São clubes grandes do Nordeste se enfrentando. E a gente teve tentativas falhas da Rio-São Paulo, Sul-Minas, mas a Copa do Nordeste pegou. E eu acho que a estratégia de comunicação por trás dessa competição é muito mais valiosa do que propriamente o espetáculo em campo, que é realmente muito bom. Eu me divirto e gosto de assistir alguns jogos da Copa do Nordeste, mas ninguém vai poder dizer que um jogo da Copa do Nordeste é melhor do que um da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro. Mas ali eles conseguiram vender um torneio de uma maneira espetacular que deu valor a ele. Então, talvez não seja o caso da gente também entender que o nosso futebol como um todo, da primeira divisão ao campeonato estadual, precisa de se repaginar, precisa de entender o que a torcida do futebol hoje quer. O que precisa é estratégia de comunicação digital, é maximização de interatividade, é uma aproximação com o público jovem, ou com o público mais velho, ou com o público que não vai ao estádio, descobriu por que eles não vão ao estádio, ou tentar focar naqueles que vão ao estádio, mas também dar um outro tipo de conteúdo para aqueles que não vão. Eu acho que a gente pode trabalhar o jogo
Não apenas ali dentro das 4 linhas, não apenas ali dentro do gramado. Eu acho que isso falta muito no futebol brasileiro. A gente tem bons profissionais trabalhando em marketing nos clubes, e a gente vê alguns desses clubes tendo um acréscimo de receita, um trabalho muito bom com os torcedores, mas eu ainda vejo a liga trabalhando muito pouco. É muito melhor do que foi há 15, 20 anos atrás, isso é inegável. Seria muito injusto da minha parte falar que faz mal. Não. A CBF hoje faz um trabalho muito melhor que fez há 2 décadas. Só que não significa que talvez seja o melhor que a gente possa ter. E eu acredito que não. A gente tem muito a melhorar. Então, eu acho que minha mensagem que fica para quem gosta de futebol, para quem está nesse ambiente acadêmico, para quem quer trabalhar com futebol é: vamos estudar o futebol, vamos tentar entender o que a comunicação pode trazer para o futebol, o que o marketing pode trazer para o futebol, o que a economia pode trazer para o futebol, o que a educação física, o que a tecnologia, o que todas as ciências podem trazer para o futebol para poder fazer melhor. Porque sair um pouquinho do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso e entrar naquilo que, os dados me mostram, o público demanda e o público pede. Nesse ponto a gente vai falar, olha, se o público pede e eu dou o que ele pede, a venda está feita. E aí o produto melhora. Ótimas colocações, eu concordo com você. E vejo também essa relação com os times menores, porque quando nós tínhamos ligas nas cidades, ligas nas regiões, voltando ao que eu te falei, esses times conseguiriam gerir bem esses campeonatos regionais e eles também alimentavam os times menores, tipo Olaria, Goitacás, e assim vai, né? Com a diminuição dos campos de várzea, diminuição do número de equipes de ligas menores que fomentavam o esporte bem local ali, também houve um decréscimo de qualidade lá no ponto mais alto. Porque quando a gente fala em futebol, a gente fala em esporte, mas a gente está falando de futebol aqui, e a gente fala seleção brasileira, a gente está falando da ponta do iceberg. Quando a gente fala de futebol, a gente fala de futebol no país, a gente fala de tudo, que é aquela pelada acima de 60 anos de idade que o pessoal lá vai bater, que são as crianças fazendo escolinha, que era o espaço que é jogado o futebol na rua, que cada vez é menor por conta da violência, por conta de outros fatores. O pessoal costuma falar da tecnologia. Eu não concordo, até porque, por exemplo, o esporte no Japão é super forte, ele é muito bem organizado e não tem país mais tecnológico que o Japão há quantos anos? Então, a gente tem que parar de pensar assim e começar a entender a coisa de uma maneira diferente. É vir da base mesmo. Ligas locais, fomentando o esporte de uma maneira geral. E você pode ter certeza, Tadeu, você vai participar quantas vezes você aceitar aqui, e prometo que eu vou pegar um ponto bem mais assim, e aí a gente vai tratar mais em cima dele. Eu não vou tratar de temas gerais dentro aqui, não, mas eu acho que ficou bem legal. Poxa, cara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, de verdade, Juliana. Não se preocupa, falar assim de coisas ao mesmo tempo é legal demais, até porque pude introduzir diferentes trabalhos que estão interconectados. Então, de verdade, gostei bastante. Espero que a galera goste também. Depois fica à vontade para conversar comigo, me perguntar. Posso enviar os trabalhos se algum dos seus amigos, das pessoas pedirem os trabalhos. Fica tranquilo que eu posso encaminhar também. Boa. Eu gostaria que você pode me enviar seus trabalhos que eu vou ler e vou estudá-los também. Tadeu, obrigado. Galera, tenho certeza que você nos ama e veio até aqui. Grande beijo a todos. Valeu. Fiquem com Deus.